Mas não tem como a gente falar de evangelismo se nós não falarmos do mover do Espírito Santo de Deus, né? Porque, querido, não tem como nós pregarmos a palavra de Deus se nós estivermos vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Então eu quero ministrar, e o tema dessa mensagem é avivamento agora. Amém, queridos? Não é avivamento daqui a um ano, não é avivamento daqui a 3 meses, é avivamento agora. É uma postura, é um posicionamento. Avivamento, eu ouvi alguns exemplos, mas eu quero citar 2. Avivamento, querido pastor, o que é avivamento? E um dia eu vi um pastor fazendo uma ilustração. Ele pegou 2 placas de papelão e ele fez uma perfuração redonda, mais ou menos de 20 centímetros em cada uma delas. E ele chamou 2 pessoas para vir no altar, e ele pediu para um segurar uma placa mais ou menos dessa altura, e o outro segurar a placa dessa altura, né? Então um segurava lá em cima e o outro aqui, e eles começaram a correr com aquelas placas em cima do palco, mas de vez em quando essas placas passavam uma sobre a outra, e aquela perfuração de cima alinhava com a perfuração do que estava embaixo. O que é o avivamento? É quando a terra alinha com o céu, e o céu desce e toca a terra, e as coisas sobrenaturais começam a acontecer. O mover de Deus começa a acontecer aonde a gente está. Sabe, querido, o avivamento é quando nós começamos a falar do amor de Jesus, e as pessoas em grande quebrantamento caem em lágrimas, se arrependendo dos seus pecados, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes nós queremos avivamento, mas nós parecemos, querido, sabe aquele camarada que eu vejo às vezes alguns caminhão, eu vejo algumas perua Kombi, até que em Novo Horizonte tem, os caras, acho que fica legal, tem um design bacana, coloca uma prancha de surf em cima lá, e fica até bonito atrás da condução lá, fica legal. Mas são pessoas que quando chegam na praia, eles não sabem ir até onde acontecem as ondas, então eles pegam aquela prancha, eles enfincam na areia, se assentam na praia, abrem o guarda-sol, pede uma água de coco e fica lá tomando água de coco. Isso não é surfar, queridos. Quem surfa precisa estar na hora certa e no lugar certo, porque avivamento é uma grande onda de poder de Deus que passa sobre a terra. E todo homem que quer, ou mulher que quer surfar, ele precisa entender que ele não sabe se a onda vai ser grande, se vai ser pequeno, que ele precisa saber que ele tem que estar no lugar, ele tem que se preparar. Ninguém simplesmente, quem aqui já foi na praia? Quem aqui já viu o pessoal lá surfando já? Não dá vontade, irmãos? Agora imagina o pastor Valmir que pega uma prancha daquela e vai lá para aquele lugar lá, vai ter que vir salva-vida, vai ter que vir aquele helicóptero, vai ser uma vergonha, um vexame, não é verdade? Então nós vemos que para surfar tem que ter um preparo. Se nós quisermos viver o poder de Deus, nós vamos ter que ter um preparo. Eu disse que eu fui em muitas imersões em Marília, e quando eu voltava de lá, alguns irmãos, a própria irmã Edinha falava assim: meu Deus, o pastor voltou de lá, o pastor está louco, porque no momento eu vinha sem sapato, 40 dias andando descalço, no outro momento eu voltei, fiz 38 dias de jejum, só bebendo líquido, sem comer comida sólida. Outra vez fui numa outra conferência, voltei com a cabeça raspada, e fiquei um tempo com a cabeça raspada, embora já não tenha muito cabelo, não é verdade? Mas assim, nós precisamos preparar o nosso espírito para que a gente tenha sensibilidade para discernir aquilo que Deus está para fazer, para onde o vento vai soprar. E nós precisamos estar com as nossas velas estendidas, porque quando o Espírito Santo de Deus soprar, querido, nós vamos viver um grande avivamento nas nossas células. As pessoas vão vir de todos os lados, como diz na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ninguém precisou sair distribuindo panfletos, ninguém precisou colocar um carro de som em Jerusalém, dizendo: olha, hoje o Espírito Santo de Deus vai ser derramado, e aqueles que estiverem reunidos vai receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Não teve nada disso, irmãos. Quando João Batista pregava no poder do Espírito Santo de Deus, no deserto, afluía multidões de todas as cidades e regiões, porque aonde há o mover do Espírito Santo de Deus, as pessoas vão se aglomerar, não por causa de homens, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus faz. Amém, queridos? É por aquilo que o Espírito Santo de Deus faz.
Ouvi alguém dizer, não me recordo se foi John Maxwell, não me recordo qual livro que eu li, mas esse autor dizia assim: um tsunami é uma onda de poder, e aonde ela passa, ela destrói tudo, e nós precisamos decidir aonde nós vamos estar, surfando nessa onda ou sendo esmagado por ela. Consegue entender? Porque quem surfa na onda do poder de Deus, que está sendo levado por essa onda de poder, ele vai receber um aceleramento, ele vai viver aquilo que ele não viveu em toda a sua vida. Mas aquele, querido, que está sempre perdido, não está conectado, não tem vida de oração, não jejua, não lê a palavra de Deus. Eu disse aqui há poucos dias que é muito bom nós lermos livros, mas ninguém deve ler um livro sem antes ler a Bíblia. Consegue entender? É proibido qualquer tipo de literatura sem ler primeiramente as Escrituras Sagradas, porque somente lendo as Escrituras Sagradas nós vamos ter discernimento para saber o que serve para nós e o que não serve. Livro que a gente pode ler sem nenhuma reserva é a Bíblia Sagrada, irmãos, que é a palavra de Deus, que é infalível. Do restante, a gente vai ter que tirar espinhos, e tem espinho, irmãos, porque nós sabemos que aquele livro não foi inspirado por Deus, mas é uma ferramenta para nos abençoar, e aquilo que vai nos capacitar a discernir o que serve e o que não serve, é o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras. Quando nós fizemos a nossa aula de batismo, eu disse para os nossos irmãos: quem garante para vocês que o pastor Valmir não é mais um charlatão? Nem um charlatão falso profeta tem uma estrelinha na testa escrita assim: charlatão, falso profeta. O que vai garantir que nós não estamos sendo manipulados, o que vai nos garantir que nós não estamos sendo levados de um lado para o outro, é quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas. E a Bíblia Sagrada diz que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Não existe árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Então nós precisamos mergulhar nas disciplinas da vida cristã, se nós quisermos viver um avivamento, ter discernimento, para entender o que Deus está para fazer. Abre a sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aplauda o Senhor pela sua maravilhosa palavra. Glória a ti, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós olhamos para essa palavra de Jesus aos seus discípulos, Jesus ressurreto, permaneceu 40 dias com seus discípulos, e nesses 40 dias, Jesus deu muitas instruções para eles, mas uma delas foi: não saiam de Jerusalém. Vocês estão proibidos de ser igreja sem o Espírito Santo de Deus. O que Jesus está dizendo? A obra que eu chamei vocês para fazer, a obra que eu levantei vocês para fazer, vocês não podem fazer na força dos braços, vocês não podem fazer na força da intelectualidade humana. Paulo mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, versículo 6, que ele não veio com pregações intelectuais ou de persuasão, mas ele veio com um evangelho de poder, uma pregação de poder, querido. Um evangelho que transforma. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e vendo Jesus falando com eles e dizendo: vocês não podem, porque João falou que ele batizava com água, mas viria alguém depois dele que vos batizaria com fogo, que é o Espírito Santo de Deus. E no versículo 5 Jesus diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porque a obra que a igreja tem para fazer não é natural, é uma obra espiritual. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue.
Existem muitas pessoas que estão lá fora, acorrentados, como eu ministrei na terça-feira aqui, sobre o endemoniado de Gadara. Pessoas que estão presas em correntes espirituais, em cativeiros espirituais, e esse cativeiro espiritual você não quebra com argumento, você não quebra com estudo teológico, você não quebra com sabedoria humana. Esses cativeiros espirituais nós quebramos com o poder do Espírito Santo de Deus. O ano de 2025 e o ano de 2026 será, querido, um ano de grande colheita, há uma grande obra para ser feita nessa cidade e também na região, mas, querido, tem que começar pelo poder do Espírito Santo de Deus, se não é só movimento, se não é só barulho, entende? Nós vamos ficando bons em montar uma performance, nós vamos ficando bons em saber falar, em saber orar, em saber, mas deixa eu dizer para você, nada pode substituir a presença do amado e doce Espírito Santo nas nossas vidas e na igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Quando nós olhamos para esse texto aqui no versículo 6, versículo 4 e versículo 5, Jesus está falando de algo tão poderoso, que já havia sido profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. Essa era uma palavra que alguns séculos antes um profeta, um homem de Deus disse: chegará o tempo que Deus derramará do seu Espírito sobre todos os povos. Está falando do que iria acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala com eles, no versículo 4 e no versículo 5, Jesus está falando de algo extraordinário, algo que foi conquistado na cruz do Calvário. Quando a Bíblia diz que quando Jesus suspirou na cruz, o véu se partiu de cima a baixo. Pastor, o que significa isso? Diz que chegou o tempo do próprio Deus não habitar mais em templo feito por mãos de homens, mas o próprio Deus habitar em templos de carne e osso, naqueles que Ele criou. Por isso Ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Algo extraordinário estava mudando. Deus estava deixando de permanecer somente no Santo dos Santos, para agora habitar em cada um de nós, lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Dê um glória a Deus. Amém, queridos? E quando Jesus está falando para eles dessas maravilhas, Jesus está falando para eles de coisas extraordinárias, Jesus está dizendo: chegou o tempo, vai acontecer o que Joel predeterminou como profeta. E quando Jesus vai dirigindo essa palavra para eles, no versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Irmãos, é a mesma coisa de pegar e jogar um balde de água fria em Jesus. Porque Jesus está falando para eles, porque Jesus estava dizendo: vocês vão ser possuídos pelo próprio Deus, e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão fazer os milagres que eu fiz, como está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, vocês vão fazer os milagres que eu fiz, ou até maiores. E aí eles perguntam: mestre, é este o tempo que esse é o tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Sabe, queridos, o que acontece quando nós não temos o Espírito Santo de Deus? Nós não conseguimos discernir o que de fato Deus está para fazer. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos discernir, porque ainda Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, que algumas pessoas, embora estão na igreja, já entregaram suas vidas para Jesus, seus nomes estão escritos no livro da vida, infelizmente ainda são carnais, não são espirituais. Paulo vai dizer que ali ele teve que dar leite, porque eles não tinham condições de comer comida sólida. Paulo também vai dizer no capítulo 3, irmãos, que a obra de alguns é prata, é ouro, é metais preciosos, mas a obra de outros é palha e feno. E todos passarão pelo fogo, mas mesmo passando pelo fogo, a sua obra se queimará, mesmo assim será salvo. Querido, dá para ser salvo no nome de Jesus sem receber o enchimento ou a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas a grande questão é: que tipo de cristão nós seremos?
Ou será que nós ainda vamos continuar com aquela mentalidade antiga? Não, é o pastor que é a autoridade, pastor Valmir, pastor Frank, pastor Walker, eles são os homens de Deus aqui. Não, queridos, o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário foi o sacerdócio universal. Você não precisa mais agora ir num templo, você não precisa mais de um sacerdote. Se você entrar agora no seu quarto, dobrar o seu joelho, fechar a porta e buscar o seu Pai em secreto, você tem livre acesso ao trono de Deus. Você não precisa mais de uma religião para ter relacionamento com Deus. Você precisa sim fazer parte de um corpo, não de uma religião. Entende, queridos? E quando nós olhamos aqui, querido, nós vemos Jesus falando de coisas eternas, e eles falando de coisas do agora, do momento, sobre o reino de Israel, a opressão de Roma, e tudo o que eles estavam vivendo. E no versículo 7 Jesus disse, ele lhes respondeu, não lhes compete saber o tempo ou as datas, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas, olha o que diz aí, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, esquece isso daqui, porque eu não chamei vocês para serem meus discípulos somente aqui, eu chamei vocês para irem por todo mundo e pregar o Evangelho para toda criatura, ensinando e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas dá para a gente entender quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10, não vou aplicar, mas só vou ler esse texto para que você tenha como informação. Dá para nós entendermos o que estava acontecendo. Quando nós não somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós temos um grande problema. Nós não conseguimos discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente pelo próprio Espírito Santo de Deus, e eles não tinham sido ainda batizados com o Espírito Santo de Deus. Então diz assim, então os que estavam reunidos, coloca para mim fazendo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, clique. Obrigado. Deus, porém, revelou a nós, por meio do Espírito, e o Espírito Santo, o Espírito sonda as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com as palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura. Dá para entender? Eles não tinham recebido ainda a plenitude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e Jesus está falando de coisas tão grandiosas e tão extraordinárias, que eles estavam viajando na maionese. Gu, cadê o Gu? Está aí? Hoje de manhã eu usei uma ilustração aqui, e você vai conseguir entender como Jesus se sentiu. Quando eu trabalhava na construção civil, às vezes eu chegava e falava para uma pessoa, faz o serviço assim, 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 e perguntava para a pessoa, você entendeu? E a pessoa olhava para mim assim, não. Aí eu tentava explicar de outro jeito, faz o serviço assim, 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 você entendeu? Não. E aí chegava um momento que você tinha que ir lá pegar e fazer, e quando o Gu começou, ele está lá, está vindo lá, ó. Aplaude Jesus pela vida dele, irmãos. Tinha 15 anos, pensa no menino que me deu trabalho, por 5 anos. Aí um dia eu chamei ele e falei, Gu, tem que rejuntar. Rejuntou a parede, falei, Gu, isso aqui não passa, cara, está muito ruim. Tem que ser assim, 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 você está entendendo? Não. E ele é esperto, irmãos, não estou dizendo que ele não é esperto, não, ele é esperto, né? Aí eu peguei, fui lá e rejuntei um pedaço de parede. Aí eu limpei a parede, lá na casa do Fabiano Belantani, primeira casa que o Fabiano construiu.
E aí limpei a parede, limpei os azulejos, tudo, frisei o rejunte, dei acabamento, tudo certinho. Aí falei para ele: você está vendo? Ele estava mais ou menos 1 metro da parede. Ele falou: tô. Eu falei: chega mais perto. Mas zoando ele, né? Aí ele: tá vendo, Gu? Tô. Chega mais perto. Você está vendo agora? Tô. Falei: então agora você pode fazer. E hoje ele é um dos melhores azulejistas dessa cidade. Amém, queridos? Um dos melhores mesmo, né? Glória a Deus pela vida dele. Amém? É muito difícil quando nós estamos tentando transmitir e alguém não entende. Eles não podiam entender porque o que Jesus estava falando para eles eram coisas espirituais, coisas que estavam reveladas no mundo espiritual, e quem não é espiritual não pode discernir. Então muitas vezes você é chamado de louco, porque eles não conseguem entender os seus comportamentos, porque todo aquele que é espiritual, ele não se move mais no natural, mas ele passa a andar no sobrenatural, ele passa a crer e ver coisas que ninguém crê e ninguém consegue ver. Quantos estão entendendo aí? Dêem glória a Deus. Pode passar o próximo versículo. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pode passar. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Chris Vallon tem um dos seus livros chamado A Arte de Pensar como Deus. Leiam esse livro, porque, querido, as coisas mudam quando nós deixamos de pensar como um homem carnal e natural, e recebemos a mente de Cristo, que é o próprio Deus, e começamos a pensar nas coisas como Ele pensa. E Deus, querido, quando Ele pensa, não existe impossíveis para Ele. Não tem problema, porque às vezes tem problemas, querido, que são tão pequenininhos, e você está sofrendo tanto por causa desses problemas. Deixa eu dizer para você, querido, para de ficar olhando para os problemas como um homem carnal e natural. Comece a olhar para os problemas como um filho de Deus, como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Receba hoje a mente de Cristo, para que não haja mais impossíveis para você, para sua casa, para sua família, porque às vezes nós nos limitamos e nos deparamos diante de algumas questões, de algumas circunstâncias. Quando eu assumi a Igreja Batista Betel, 120 membros, queridos, e agora há poucos dias um pastor veio de fora e ele perguntou para mim: pastor, dá um conselho para mim. É interessante, porque às vezes a gente vai em alguns lugares, alguns líderes falam assim: vamos tirar uma foto, pastor. No lugar dele pedir um conselho, e ele disse, eu falei: eu vou dar um conselho para você. Ora e peça para Deus mostrar para você como vai ser a igreja que você pastoreia daqui 10 anos. Ela tem 50 membros, não tem problema, mas comece a se mover como uma igreja de 10 mil membros, 15 mil membros, 20 mil membros, e daqui 10 anos você vai ver o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque cada carne gera segundo a sua espécie. Guarda isso no seu coração, querido. Se você está vivendo como uma pessoa mediana, medíocre, você só vai gerar pessoas à sua volta medianas e medíocres. Como que você pode ter algo grandioso? Porque tudo que é grande é feito em equipe. Se existe alguém que está construindo alguma coisa grande, mas está fazendo sozinho, eu preciso dizer para você, você está enganado, você está construindo algo muito pequeno, porque tudo que é grande é construído com muitas pessoas, é construído com muita gente, não é feito sozinho. Amém, queridos? Então Jesus chega diante deles e fala para eles: vocês não estão conseguindo entender, mas só entendam isso: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles permaneceram por 10 dias orando, e quando eles chegam 10 dias, passa os 10 dias, Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desce, não como um vento, irmãos. Tem gente que fala assim: veio como um vento. Não, ele não veio como um vento. Ele produziu o som como de um vento impetuoso. Não tinha vento, tá? Até mesmo porque eles estavam dentro de uma casa. E desceu sobre eles línguas como de fogo. Também é só uma comparação que o autor, o médico Lucas, tenta explicar para nós o que estava acontecendo ali. E todos foram cheios, os 120 foram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu chegar aqui.
Atos dos Apóstolos. Quantos minutos eu tenho, filha? 7 minutos? Como é que a gente prega assim, né, irmãos? 7 minutos só. Mas vamos lá, vou tentar finalizar pelo menos aqui essa sessão. Olha o que diz aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas. Não era a língua dos anjos, não era dons de língua dos anjos, era noutras línguas mesmo, de outras nações, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexas, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são os galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Portanto, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeu como convertido ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Versículo 13 é sempre terrível, né, irmãos? Olha o que diz aí: alguns todavia zombando deles e diziam: eles beberam vinho demais. E aqui eu quero colocar para você, só nesse texto que eu li aqui, eu já ouvi mais de 100 sermão nesse texto, mas eu quero falar sobre algo aqui que é muito importante. Quando o Espírito Santo de Deus veio, uma multidão se aglomerou, e essa multidão, ela foi dividida em 3 públicos, e nós precisamos olhar com carinho para esses 3 públicos. O primeiro público foi os 120 discípulos, que foram cheios do Espírito Santo, que foram batizados. O segundo público foi aqueles que estavam sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus estava fazendo, e de alguma forma aconteceu um segundo milagre extraordinário ali, que eles começaram a ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua materna. É interessante, porque para que uma grande obra fosse interrompida, lá em Gênesis capítulo 11, Deus colocou no meio do povo uma confusão de língua. Mas aqui, querido, para que uma grande obra seja realizada, Deus trouxe unidade na compreensão, para que o povo pudesse entender e compreender a mensagem da salvação. Então nós olhamos aqui, e eu quero pensar com você, somente, não dá mais tempo, mas vou pensar aqui no terceiro grupo: os que zombam e julgam. Porque é interessante, queridos, pensa comigo, Pedro vai dizer no versículo 16 do capítulo 2, ele vai dizer o que está acontecendo conosco, é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramará do seu Santo Espírito sobre todos os povos. Outras traduções, sobre toda a carne. E diz a palavra de Deus, queridos, que estava acontecendo ali era algo esperado. O que estava acontecendo ali já era algo que tinha sido anunciado. Assim como o nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, ele pega o Evangelho, no capítulo 4, versículo 18, ele pega o livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para essa obra. Pedro também pega o livro de Joel e diz: também há uma palavra profética sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre nós, ele também nos ungiu para libertar os cativos, para pregar o Evangelho. Portanto, Pedro prega um sermão e 3.000 almas se convertem. Algo fenomenal estava acontecendo. Mas o que me chama a atenção, como que pode existir pessoas que estão num ambiente aonde está acontecendo algo fenomenal, aonde está acontecendo algo extraordinário, aonde o céu está tocando a terra, aonde há o poder e a manifestação de Deus, e ainda assim
Terceiro grupo zombava e julgava. Tem muitas pessoas que vivem, às vezes, dentro do milagre, mas não consegue ver o milagre que está estampado na ponta do seu nariz. No Evangelho de Lucas, Jesus disse aos seus discípulos: reis e profetas, queria ver o que vocês veem, mas não viram. Eles queriam ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Esses homens, por ter o coração duro, religiosos, homens que tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles eram os religiosos. Irmãos, a pior desgraça que existe numa igreja são religiosos. Religioso, ele não ama ninguém, irmãos. O religioso, como o próprio Senhor Jesus diz, eles são brancos por fora, mas são podres por dentro. Julgam as pessoas, criticam, falam do irmão. Eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo de Deus, e os religiosos, só o que eles conseguiam ver, eles estão embriagados. Eu disse, irmãos, que quando eu fiz os 40 dias andando descalço, quem me julgava não era as pessoas ímpias, não. Eles ficavam às vezes sem entender, mas quem me julgava eram os religiosos, que diziam assim: ele está pensando que ele é o apóstolo Paulo, não está conseguindo entender, porque quando eu andei 40 dias descalço, sabe o que eu estava fazendo? Espiritualmente, pegando a minha pranchinha, nadando até onde vai começar uma onda, aonde vai começar um mover de Deus, aonde Deus vai começar a levantar para que a gente possa desfrutar desse grande poder de Deus. Quando a gente faz jejuns de 3 dias só na água, 4 dias, 10 dias, 20 dias, ou 30 dias, 40 dias, não é porque a gente quer se aparecer e quer ser melhor do que os outros, não. Sabe por quê? É porque a gente quer estar sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Ei, queridos, esse projeto que nós temos de 2 anos de crescimento para a nossa igreja, eu não tenho dúvida, querido. Ah, pastor, eu não sei falar. Ah, pastor, eu não sei pregar. Eu aprendi algo muito interessante. Tem coisas que a gente nunca esquece. Quando eu fui para a Coreia do Sul fazer aquela conferência, lá participar daquela conferência, eu estava lá junto com o pastor Fabiano Sá, da primeira igreja batista de Marília, e um dia nós estávamos todos sentados no meio do quarto, uma roda, porque lá tinha que dormir no chão, irmão, não tinha cama, não tinha colchão, tinha que dormir no chão duro, e todos nós sentados no chão e conversando, e ele falou assim: você sabe, pastor, qual é o maior problema dos pregadores? É quando eles querem usar palavras que não fazem parte do vocabulário deles. Deixa eu dizer para você, querido, quantos aqui querem ser um grande pregador e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus? Começa aí no seu querer. Agora, deixa eu falar para você, todos nós sabemos conversar do nosso jeito. Seja você mesmo. Não queira usar palavras que você nunca usou, porque aí o negócio vai dar errado. Entende, queridos? Se a gente for querer colocar palavras que não faz parte do nosso dia a dia, então vai lá, prega o Evangelho. Querido, não vai ser diminuído o poder do Evangelho se você falar mesmo. Entende? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 2 de 1 Coríntios, coloca para mim fazendo um favor, capítulo 2, versículo 6, versículo 5 e 6, 5 isso, para que até vocês tenham, 1 Coríntios 2, 5 isso, para que a fé que vocês têm não se funda, versículo 4, isso, a minha mensagem e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Agora, irmãos, Paulo era um poliglota. Paulo, ele falava várias línguas. Paulo era um homem extremamente intelectual, e ele disse: eu vim até vocês não com palavras de sabedoria humana, nem com palavras persuasivas, mas eu vim até vocês com demonstração de poder. Versículo 5, para que a fé de vocês, para a fé que vocês têm, não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder de Deus, poder do Evangelho para a salvação do homem. Eu preciso hoje pensar junto com você, querido. Não tem como nós vivermos a fé cristã
sem o Espírito Santo de Deus, sem conseguir discernir aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está muito claro diante dos nossos olhos, porque às vezes por dureza de coração, aquele terceiro grupo não conseguiu discernir o batismo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos arrogantes e duros de coração. Tiago capítulo 4. Mas Deus dá graças aos humildes. Deus ama pessoas quebrantadas. Deus ama as pessoas humildes de coração. Deus ama pessoas, querido, que estão dizendo: Deus, eis-me aqui, eu quero receber. Essa palavra, querido, ela pode se tornar 5 ou 6 palavras, mas um dos pontos vai dizer assim: quando o avivamento vem, ele não é revelado lá fora o que está acontecendo. Quando o avivamento vem, ele é virado para dentro da igreja, para a comunhão da igreja, para o amor da igreja, para o cuidado da igreja um com o outro, para a generosidade da igreja, e o restante é somente um reflexo do que nós vivemos aqui dentro, vai refletir lá fora, e vai dizer a palavra de Deus que a igreja cairá na graça do povo. A igreja, querido, cairá na graça do povo, e o Senhor acrescentará aqueles que serão salvos todos os dias, porque essa obra não é nossa. Salmos vai dizer, Salmos 2: pede a mim as nações como herança, e eu as darei. Pede a mim as nações como herança, e eu te darei. Pede a mim. E eu falei: Senhor, por que o Senhor já não me deu essa cidade? Senhor, eu quero Novo Horizonte. Eu quero, Senhor, todas as pessoas que estão caídas nas esquinas. Eu quero todas as pessoas que estão nos semáforos. Eu quero todas as pessoas que estão nos bares. Senhor, nos dê as pessoas que ninguém quer, e nós vamos tratá-las, vamos curá-las, vamos amá-las como ovelhas que nunca foram amadas, e vão se tornar ovelhas desejadas por muitos pastores. E tem oração que a gente faz e Deus não demora muito para responder. Quem já teve experiência de ouvir a voz de Deus? Dê um glória a Deus aí. E o Senhor falou assim: filho, eu não te dei a cidade ainda porque eu te amo, porque o dia que eu te der, você vai ter que prestar conta dela. Primeiro você cresce, primeiro você vai expandir a sua capacidade, depois eu acrescento. Só não coloquei mais ainda, não é porque eu não quero alcançar. Ele é a pessoa que mais deseja alcançar cada vida dessa cidade, irmãos. Mas por que Ele não nos deu ainda? Porque Ele conhece a nossa capacidade e a nossa pequenez. Mas eu sei que Deus está levantando um povo poderoso nesse lugar. Eu sei que Deus está levantando um povo cheio do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Um povo que quer mais, um povo que vai dizer assim: chega de viver na praia, chega de água de coco, chega de ficar somente assistindo as ondas quebrar. Eu quero entrar em águas profundas. Eu quero viver o que Deus tem para mim, porque a grande pescaria não é no raso, mas é em águas profundas. Querido, o Senhor quer que você entre pelo rio, pelo tornozelo, pelo seu joelho, pela sua cintura, até que não dê mais pé. Sabe por quê? Porque quando você entrar, você vai estar totalmente dependente do Espírito Santo de Deus para fazer uma grande obra de cura, de libertação, de quebra de cativeiro, de transformação. Ei, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é o seu primo, é o seu amigo, é aquela pessoa que você ama. Não é só um número, não é só um número, são as pessoas que você ama, que estão indo para o inferno. Aqui nessa casa, na visão da Igreja Batista Betel, tem um lugar para eles, tem um lugar para